beat marcante. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do CarpaCast. E hoje o tema vai interessar a todo mundo. Seja você dono de agência, profissional liberal, mês de maio, e o leão tá ali, você vai ter que encarar o leão. Todo mundo vai ter que encarar o leão. E eu trouxe o cara que sabe domar o leão. É isso mesmo, gente. A gente vai falar hoje de declaração de imposto de renda. E para domar a fera, trouxe aqui comigo meu amigo Antônio Silva. Tudo bem, Antônio? E aí, meu cara, Muito beleza? obrigado aí, Tudo viu? bom? Por favor, se apresente pra galera, faça as honras aí. Muito legal estar aqui. Meu nome é Antônio, eu sou contador, né? Pratico e atuo na área de especialização de planejamento financeiro. Uma das coisas que a gente é especialista é justamente essa questão de tributação de renda, né? De pessoas físicas e famílias, e a gente, né, atua fazendo declaração aí para mais de 500, né? Mais de 500 declarações por ano. Então, é o nosso carro-chefe. Valeu, Antônio. Muito obrigado, viu, pela presença mais uma vez. E galera, esse assunto vai render, hein? Então tu já sabe. Compartilha, deixa aqui ó, o seu like, aperta o sininho e divulga pra galera. Porque com certeza, assim como eu, você também deve ter muitas dúvidas em relação à declaração de imposto de renda. Até porque esse ano, né, teve algumas mudanças, né? Teve novidades, né, que foram inseridas aí no contexto da declaração. Cada ano que passa, a Receita Federal ela traz, né, novas, enfim, novas formas aí de cercar, né, o contribuinte, né, para ter certeza absoluta que todas as informações vão estar lá, até ajudar o contribuinte também a fazer o processo, né? Então, tem novidades relacionadas tanto à legislação no que diz respeito às obrigatoriedades, limites, etc., como também tem novidades com relação a coisas como, por exemplo, informações que a Receita Federal tem sobre o contribuinte, né, que ela agora está disponibilizando, por exemplo, na declaração pré-preenchida, coisa que antes ela não disponibilizava, como, por exemplo, bens que a pessoa possa ter no exterior, que até então, né, não aparecia, o contribuinte não sabia aquilo que a Receita Federal tinha de informação, e agora tem novidades como a questão da Lei 14.753, né, que atualizou também o tratamento tributário para investimentos no exterior, novamente, né? Então, Airbnb, que foi uma polêmica, né? Então, pelo primeiro ano, a Receita Federal ela oficiou aí plataformas de aluguel por temporada, como Airbnb e outras plataformas similares, justamente para poder ter a informação, né, a respeito dos aluguéis, né, que o pessoal faz, está recebendo por temporada, e por aí vai. Na verdade, cada ano que passa, a Receita, ela se aprimora nesse processo aí de cruzar informação. Eu tinha lido, né? Eu já falo, gente, não entendo nada, meu assunto é marketing, tá? Então, já peço desculpa pelas perguntas aí, pode sair uma espataquada aqui. É, eu tinha lido alguma coisa sobre bitcoins também, né? É uma das informações que a Receita Federal ela recebeu das corretoras, está recebendo, Uhum. né? E a pré-preenchida já está vindo com as informações, né, enfim, de ativos, Bitcoin, etc., que muitos contribuintes simplesmente não, né, não informavam. Mas Saquei. agora a Receita Federal, quando você olha as informações que a Receita Federal tem sobre o contribuinte, Uhum. né, já está lá, entendeu? Está lá. Tem que atualizar alguns valores, nem tudo é perfeito, né? A Saquei. própria Receita Federal considera isso, né? Então ela não considera aquilo dali como uma verdade absoluta, mas o objetivo dela, né, o objetivo da Receita Federal é mostrar para você, para o contribuinte, né, que ela sabe, ela tem lá a informação, né? E na verdade é uma forma de falar, olha, eu tô aqui, entendeu? Eu tô aqui, não pensa você que eu não tô vendo, porque eu tô vendo, entendeu? A gente teve no ano passado, né? Teve aquela polêmica do Pix também, né? Que os bancos estariam registrando, acompanhando ali, monitorando o Pix. Isso tem alguma correlação com a declaração? Você acha que eles hoje têm esse controle?
Então, não é então, eles hoje não têm, mas justamente, sim, essa polêmica ela foi causada porque é mais uma informação que a Receita Federal estaria recebendo, não só do Pix, né, mas uma série de outras transações financeiras. Aham, Só que o Pix ele se popularizou, né, na verdade o Pix se tornou uma coisa muito popular, facilitou muito a vida, mas, e a Receita Federal ela quer logicamente monitorar, né, aham, entendeu? Ela não pode monitorar as transações da sua conta, certo? Isso não entendi. existe, né, Aham, porque seria quebra de sigilo bancário. entendi. Então, o que a Receita Federal ela consegue monitorar, por informação que a própria instituição financeira manda, Aham, são os saldos de entrada e saída. Isso ela consegue porque essa informação ela é passada. Só aham, que, a tentativa do governo, no caso, a tentativa da Receita Federal foi obrigar, né, as instituições financeiras a informar por categorias, né, uhum. o montante transacionado, né, por categoria de transação, entendeu? Então imagina uma pessoa que informa que não tem renda nenhuma, né, mas ela está transacionando R$ 1 milhão em Pix, É ao uma coisa longo de um errada, né? ano, né. Então, aí é justamente essa é a ideia, veja, não significa que a Receita Federal está fazendo com o intuito de tributar, ela está fazendo com o intuito de monitorar as discrepâncias, Saquei. entendeu? Monitorar, talvez, mas talvez uma segunda etapa. Primeiro ela precisa monitorar as discrepâncias, entendeu? Ah, sim. Você sabe, há um tempo atrás eu estava lá na Barra da Tijuca, né, estava andando, aí passou um senhor: "Por favor, me ajuda". Aí a desculpa que eu sempre tenho: "Pô, cara, tô sem grana agora", Ah, coisa e mas eu sabe. aceito Eu Pix. aceito o Pix. Não, todo mundo aceita Pix agora, impressionante. E eu Até achei porque inusitado. hoje em dia, né, qualquer pessoa abre uma continha, Aham. né, tem Uhum. inúmeras, enfim, bancos digitais aí, então fintechs, né, Aham. então o camarada abre uma conta tranquilamente e recebe qualquer coisa em Pix, então roda, cara, não é Claro, é com bom pra certeza. caramba, mas, estimula, né, estimula a informalidade, não há dúvida, né, e a Receita Sim. Federal ela, na verdade, ela quer combater, né, Aham. ela quer combater a falta de informação que a informalidade traz, né, não é nem a informalidade que ela quer combater, Uhum. mas a falta de, né, falta de informação, dá pra se esconder, Aham. né, através dessa informalidade aí, então ela quer combater isso, quer monitorar tudo, é como uma câmera. Né, você Beleza. tá andando pela Aham. cidade, tá cheio de câmera, né. Então a Receita Federal ela não tem câmera, mas ela tem o quê? Ela tem esses delatores, né, são na época da CPMF, lá no passado, né, você lembra da CPMF? Não era da tua época, né. CPMF era um imposto cobrado, Uhum. né, a cada transação que você fazia. A cada transação que você fazia, era cobrado um imposto na sua conta. Mas na verdade esse imposto era mínimo, Aham. bem mínimo mesmo, uma poeirinha. Mas não servia, na verdade, para até servia, né, para arrecadar, porque arrecadava, e bem, mesmo sendo Imagino que sim. mínimo, porque era toda transação. Mas o objetivo é que ali, pelo valor do imposto cobrado, o cara conseguia fazer a engenharia reversa, saber qual era o valor da transação, Ah, engenhoso, hein? entendeu? O governo tentou voltar com a CPMF, Aham. mas graças a Deus Não conseguiu, né? não conseguiu. Não, eu acompanhei a tentativa de retorno da CPMF. A gente estava falando aqui, né, do pedinte, né, que tinha o Pix, né, e a desculpa de não ter dinheiro, muitas das vezes ela é até verdadeira. Mas agora o camarada, né, conseguiu Já conseguiu se 4 P's de marketing, né. mas aí falando do dinheiro físico, né, eu noto, não sei se é comigo, mas cada vez menos a gente tá manuseando dinheiro de papel, né, tá Isso. virando tudo virtual, né, digital, né. Pela primeira vez inverteu a curva, né. Na verdade, a gente tem menos dinheiro, menos transações feitas com dinheiro vivo, né, dinheiro em Aham. espécie, do que em dinheiro eletrônico, dinheiro virtual. Isso é bom ou é ruim, cara? Cara, eu acho bom. Eu, por Aham, exemplo, não vou dizer para você que eu não pego numa nota, né, física aham. há anos, mas, cara, vou te dizer que, assim, se você pegar de 2020 para cá, se eu peguei 4, 5 vezes em nota física, foi muito, É, né. entendeu? Assim, Verdade. eu particularmente eu gosto, né, mas
uma das vantagens do dinheiro físico é que ele não é rastreável, né? Sim, sim. Então, assim, sempre que você lida com transações de instituição financeira, bancária, etc., inevitavelmente, né, você está criando um rastro, Aham. né? E esse rastro, de alguma maneira, ele pode ser monitorado, né? De alguma forma, ele vai acabar sendo monitorado, Sim, sim. entendeu? Mas é um caminho sem volta, entendeu? Então, o objetivo é as pessoas se acostumarem com a ideia de não, né, de enfim, de formalizarem as coisas, né? Eu particularmente eu gosto, né, do dinheiro digital, né. Eu acho que o dinheiro é assim, não importa o valor, se é 100, se é 50, bateu na carteira, usou a primeira vez, o resto vai embora muito rápido, né. É só R$ 1, é só R$ 2, é só R$ 10, quando tu É, vê. tem que tomar cuidado, né? Mas eu ainda prefiro o dinheiro do que o tal do cartão de crédito. Como você já sabe, o cartão de crédito ainda é pior. É, o que o digital, permite a gente monitorar ali o gasto, né. Mas cartão de crédito, de fato, Né? O cartão de crédito ele é uma armadilha, né? Montada para você cair. todo mundo é obrigado a declarar imposto de renda, quem deve e quem não precisa. Não, não é todo mundo que é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Existem critérios que vão tornar a pessoa obrigada, né, a entregar a declaração. Aham, Agora, é facultativo para quem não está obrigado a entregar. aham, Então, não estou obrigado, então não posso entregar. Não, pode entregar e existem, né, casos onde é interessante entregar mesmo que você não esteja obrigado. Então vamos lá, a primeira coisa é, quais são os critérios que tornam uma pessoa obrigada a declarar, né? O primeiro é a aham, renda, né? Então quando uma pessoa ela tem uma renda tributável acima de R$ 33.888, né, no patamar atual do limite, aham. ela está obrigada a declarar, tá? Tá. Então, esse é o primeiro critério, o Ao ano, critério né? ao ano, tá? O critério mais óbvio, legal? Perfeito. Mas tem rendimentos isentos, por exemplo, também, né? Então, às vezes a pessoa, qualquer critério desse, tá? Não é excludente, podem se somar ou não, né? Qualquer um deles, se acontecer, se torna obrigado, né? Então, rendimentos isentos, né? Que você tenha recebido acima de 40 mil, Aham. certo? Ou você tem bens e direitos, ou seja, teu patrimônio já soma mais de 800 mil para cima, um imóvel, um carro, né? Ativos financeiros que você tenha comprado, né? Quem tem operação, atividade rural, né? Então, quem tem atividade rural de R$ 146.440 por ano também está obrigado a declarar. Uhum. Bolsa de valores, quem vendeu na bolsa de valores, né, até acima de 40 mil, quem fez uma transação de venda, né, ao longo do ano, que some 40 mil para cima. Idoso, cara, até que idade Não, idoso tem que declarar, não é porque a idade não isenta a pessoa, não. Não isenta ninguém, tá? O é, que isenta é, de repente, condições de saúde, que a gente chama de aham, moléstias graves, né, que sim, podem. E mesmo assim, a isenção não é quanto a declarar, se a pessoa tiver, né, obrigada a declarar em função dos critérios, tá? aham, A isenção é quanto a ela pagar o imposto, certo? certo. No caso da moléstia graves que ela tem, um câncer, um Alzheimer, coisas assim. Quais são os documentos essenciais, né, que a gente deve reunir para poder fazer a declaração de imposto de renda? Os documentos básicos, né, são os informes de rendimento que são fornecidos pelas fontes pagadoras, no caso, trabalho assalariado, a empresa que você está trabalhando, contrata, Aham, enfim, qualquer fonte pagadora que tenha provido algum recurso para você. Normalmente uma empresa, né? Lógico que esse não é o único caso de rendimento tributável, né? Você pode ter recebido, por exemplo, um aluguel de um imóvel que você tem, se alugou o imóvel para uma pessoa física, né? E correto é a pessoa ela tá ao longo do ano, né, fazendo um carnê-leão, que a gente chama, né, que é todo mês recolher o imposto na fonte, ela por aham, ela mesma, né, do aluguel que ela está recebendo, que é um rendimento recebido, mas não de uma pessoa jurídica, um rendimento recebido de uma pessoa física, uhum. correto? Fora, então todos esses documentos relacionados a isso, né, são óbvios e tem que ser analisado tudo. As instituições financeiras com as quais o contribuinte se relaciona, então banco, seguradora, né, entidade de previdência complementar,
privada ou até mesmo não privada, Aham. entendeu? E por aí vai. Instituições financeiras de uma maneira geral, os informes de rendimento. A pessoa pode ter algumas coisas específicas, né? Por exemplo, o cara que é empresário, então, às vezes ele teve alguma alteração contratual, alguma coisa que, né, precisa de um documento extra. Caso a pessoa ela tenha negociado, por exemplo, um bem, como um imóvel, então ela tem que ter ao longo do, se, por exemplo, ela negociou um imóvel ao longo do ano de 2024, né? Aham. Então, o processo seria ela, no momento da negociação, ela fazer um cálculo que a gente chama de GCAP, né, que é o cálculo do ganho de capital sobre a alienação do bem, né? E aí, uma vez constatado o lucro nessa operação, a pessoa, ela, na verdade, vai recolher o imposto correspondente do lucro. Uhum. E só que toda essa informação, né, na verdade, alimenta a declaração de ajuste agora. Entendeu? Ela sai de um, né, de um outro componente da Receita Federal, um outro programa, né, que faz esse cálculo, né, e alimenta a declaração. Então, mas basicamente são os informes de rendimento que as instituições financeiras, as fontes pagadoras, né, elas fornecem e tem que fornecer até o final de fevereiro. Então, assim, Aham. eles têm como prazo, né, fazer esse fornecimento desses documentos no máximo até o final de fevereiro. Ela estimula, cada ano que passa, ela estimula, na verdade, as pessoas a ficar mais fácil para as pessoas fazerem preenchimento. Então, é verdade, ela quer que seja fácil, né? Aham. Só que não é apenas preencher um formulário, entendeu? Você tem que entender o que está por trás do formulário. É aí que tem o pulo do gato. Entendi. Pulo E- do leão. é aí que o pulo do gatinho acontece, entendeu? Porque a maioria das pessoas, na verdade, né, não entende os conceitos que estão por trás ali, né? E, cara, é, é tua responsabilidade obter o melhor desempenho da tua declaração, né? Ou seja, o melhor resultado da tua declaração. Só vai conseguir fazer isso com expertise, né? E a galera deixa pra última hora, né, Antônio? Deixa, cara. Deixa. Tem muita gente que deixa para última hora. Tem muita gente que chega cedo, e aí, Aham. né? Mas tem muita gente que deixa para o último dia. É muito comum. Eu me recordo, assim, eh, do meu pai, Porque é aquela desesperado, assim, com história, né, cara? prazo. Assim, é uma coisa que ninguém quer fazer, né? Verdade. E quais são os maiores erros, além de deixar por último dia, né? Quais são os maiores erros que as pessoas cometem e que elas devem se atentar, né, para não cometer, a respeito da declaração de imposto de renda? É, cara, omissão de rendimentos, um erro comum, né? Assim, as pessoas omitem porque elas esquecem. Sim, Aham. lógico, seu trabalho você não vai esquecer. Mas Uhum. imagina que de repente você recebeu alguma coisa eventual, Aham. entendeu? E teria que estar lá, né? Então, porque a fonte pagadora, né, informou a Receita e você simplesmente esqueceu, entendeu? E não botou. Então vai gerar malha. Por quê? Porque a Receita Federal ela vai te cobrar aquele valor que foi omitido por você. É um erro comum, omissão de receita. Erro comum, às vezes, a pessoa errar algum número na hora de digitar, também vai cair em malha. Então, vamos supor, tu pegou lá o teu informe de rendimento, um rendimento tributável que você tinha de, sei lá, R$ 100.000 e 1 centavo, né? Então, se você esquecer aquele 1 centavo, tu já cai em malha na digitação, Aham. entendeu? Por quê? Porque tá diferente o número. Então, tudo bem, isso é fácil de resolver. Você vai lá, corrige, faz a retificação corrigindo, não vai dar problema nenhum. É o que eu falo, a malha não significa que você tem um problema mais Aham. sério. Só significa que tem alguma coisa ali que não está batendo. Mas outros erros comuns têm a ver com as despesas dedutíveis, né? Na declaração de imposto de renda você tem deduções possíveis, tá? Então Uhum. tem despesas que você faz que são dedutíveis da tua base de cálculo para você poder calcular o imposto, né? No momento da declaração. Então, exemplo, né? Despesas com saúde. Então, você tem as despesas com médico, você tem as despesas com plano de saúde, despesas com clínicas, hospitais, exames, entendeu? Então, essas despesas, elas são 100% dedutíveis, né? Então, a Receita Federal, ela, lógico, que tem um monitoramento muito, né, muito focado ali nisso. Por quê? Porque quanto mais coisa você botar ali, Aham. logicamente, né, você vai abater cada vez mais ali o que você estaria obrigado a declarar, obrigado a pagar de imposto de renda.
Então, a Receita Federal ela tem um olhar assim muito atento à questão das despesas médicas. Despesas com instrução também, mas despesas com instrução, o universo é bem mais limitado e a despesa com instrução ela é limitada até um teto de 3.700 e poucos reais. Mesmo que você gaste 100 mil reais de instrução, o máximo de benefício que você vai obter é 3.700 e poucos reais. Desculpa a ignorância. Instrução o quê? O que seria? Instrução é qualquer educação de nível superior. Ah, Ou, beleza. às vezes, não é de nível superior, mas tem que ser uma instituição de ensino formal. Ah, fiz curso de inglês, posso deduzir? Não. A menos que você tenha feito curso de inglês numa instituição superior, ou numa escola, ou uma instituição de educação formal. Ah, show. Entendeu? Nem todas as questões de saúde, as despesas médicas são 100% dedutíveis, mas nem tudo é contemplado, é visto como despesa médica. Então, Uhum. por exemplo, é uma cirurgia plástica, entendeu? Tem coisas que sim, tem coisas que não. Quando é uma clínica fazendo, ok, Aham. entendeu? Dependendo do que é feito, uma prótese, por exemplo, comprada, né? Uhum. Não vai ser dedutível, por aí vai. Tem algumas, tem alguns detalhes, né? Mas um erro muito comum que vem acontecendo é a questão do plano de saúde, né? Por quê? O plano de saúde, ele é dedutível. Só que os planos de saúde estão cada vez diminuindo os planos de saúde contratados de forma individual, né? Então, cada vez mais, na verdade, são planos empresariais Corporativos, né? feitos em formato de coparticipação, né? Uhum. Coletivos, né? Só que na hora de contratar, o corretor, até por ingenuidade, né? Ele está lá querendo vender e ele faz a contratação, oferece uma cotação melhor, porque os planos acabam ficando mais baratos, Aham. porém, na hora de contratar, ele não coloca, né, o pagamento feito pelo coparticipante, ou seja, pelo beneficiário. Percebe? Então isso tem acontecido cada vez mais. Aí o que que acontece? O camarada ele perde a dedução, porque para a Receita Federal, né, ela recebe a informação de que quem está pagando é a empresa e não o beneficiário. Entendi, Entendeu? entendi. Então, isso tem gerado muito problema, porque a cada ano que passa tem aumentado os casos de pessoas que mudam o plano, né, para Aham. poder pagar mais barato, que plano de saúde é um negócio caro, legal, mas como uma contratação via PJ, né, uma empresa, a contratação tem que estipular que o pagante, né, quem vai pagar é o beneficiário e não a empresa. A empresa está recolhendo, como se ela estivesse descontando na fonte, Aham. né, o valor para poder fazer um recolhimento consolidado lá para o plano de saúde. Mas a Receita Federal ela vai receber a informação da operadora de saúde que quem pagou, né, não foi a empresa, quem pagou foi o beneficiário. Entendeu? Se não houver um modelo, né, se a coisa não for nesse modelo, o que vai acontecer é que a pessoa ela não vai poder fazer uso da dedução, entendeu? Da dedução daquele gasto no plano de saúde, em Aham. função do modelo de contratação. E nesse caso de dedução, né, quando a empresa ela patrocina um evento cultural, porque a gente tem aí, a gente tá falando, né, de Lei Rouanet, tem um atleta, por exemplo, né, tem uma amiga nossa que é um jovem talento da natação, a empresa ela chega e patrocina aquele atleta, por exemplo. É nesse momento que ela também deduz ali no imposto de renda ou eu tô misturando as coisas? Não, então, no caso a empresa, quando ela faz um patrocínio, né, ou quando ela, enfim, um patrocínio, vamos colocar assim, ou Sim. até um apoio cultural, uma coisa assim. Aham. A empresa ela vai deduzir porque ela tem uma apuração de imposto de renda pessoa jurídica, beleza? E Uhum. essa apuração de imposto de renda pessoa jurídica, ela é feita, na verdade, em cima do resultado da empresa, certo? Na verdade, assim, o imposto de renda pessoa jurídica ele é pago sobre o lucro da empresa, beleza? E esses patrocínios, né, doações ou incentivos, né? Aham. Eles são despesas que a empresa tem, né? E são dedutíveis, são considerados como para diminuir a base de cálculo do lucro líquido
da empresa. Então isso não entra na declaração, Da né? Isso é pessoa física, mensal. não. Isso é da empresa é uma coisa. Uhum. Agora, a pessoa física, ela pode sim fazer doações, mas na verdade ela vai doar aquilo que ela doar, e aí tem alguns limites, vai depender de doação para o que ela está fazendo, Uhum. que você pode doar para o Estatuto do Idoso, do Idoso, pode Estatuto da Criança e do Adolescente, você pode doar para lei de desporto, lei de arte, de cultura. Então, cada uma dessas opções, tem algumas, né? Além dessas, ainda mais algumas, tem alguns limites, né? Mas, na verdade, esses limites eles vão determinar quanto de imposto que, na verdade, você deve pagar, que vai estar sendo revertido para esses casos. Então, vou te dar um exemplo. Imagina que você tem que pagar, por exemplo, depois que você fez sua declaração, você vislumbrou lá, pô, tem que pagar R$ 10.000 de imposto. Então, se você quiser, você pode doar ali no momento da Uhum. declaração, né, para os fundos, né, os fundos que existem, né, estaduais, municipais, federais, para cada uma dessas rubricas aí que eu falei, entendeu? Então você tem cultura, esporte, idoso, criança, adolescente, até um determinado limite. Então, em vez de você pagar 10.000 de imposto, você vai pegar uma parte do imposto, vamos supor lá, vamos supor que você pegou R$ 2.000 do imposto, e na verdade você vai determinar como você quer que use aquele imposto, para onde vai, beleza? Na verdade, você vai ter que pagar, né, essa Aham. parte aí à vista no dia 30 de maio, Uhum. né, que vai ser direcionado para os fundos, né, os fundos dessas rubricas aí, e o resto é o teu imposto que você vai pagar normalmente. Mas, veja, não é que você está pagando menos imposto. Você está, na verdade, revertendo um pedaço do seu imposto e decidindo o que vai ser feito com ele. O que é, na minha opinião, muito saudável, Eu não sabia disso, não. Interessante. entendeu? Agora, você pode também doar ao longo do ano, por exemplo. A gente conhece lá o Projeto de Dançar. Então, por exemplo, se você quiser doar durante o ano o Projeto de Dançar, você vai conseguir pegar as doações feitas, né? E até um determinado limite dizer, olha, eu já doei isso aqui ao longo do ano. E, na verdade, vai abater lá do valor do imposto que você tem, entendeu? Que você, na verdade, você vai receber de volta, sacou? Você vai Saquei. aumentar o valor da tua restituição. Por quê? Porque você é como se você já tivesse pago o imposto antecipadamente. Entendi, saquei. Pô, Legal? muito legal. Antônio, muito obrigado, cara, por ter vindo aqui, esclarecido essas dúvidas. Eu tenho certeza que quem está assistindo deve ter um monte de outras dúvidas, né? Então, quem quiser entrar em contato com o Antônio, já está fazendo um monte de declaração de imposto de renda, né? Que você está falando, né? O negócio tá brabo. Esse ano, olha, te contar. Então, se você também quiser, aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar os contatos do Antônio para tirar mais dúvida, para contratar ele para fazer a declaração de imposto de renda. Queria te agradecer, viu? Sinceramente, pela sua presença. Espero que tenham gostado. Então não esqueçam de deixar o seu like, apertar aqui o sininho e até a próxima. Um forte abraço para todos. Antônio, obrigado, meu amigo. Nada, eu que te agradeço a oportunidade. Obrigado aí. Falou, gente. Um forte abraço a todos, hein? Até a próxima. Real Kappa Koi. We are Kappa Cash, feel the vibe, market jingle fire, watch us rise. IJS flow, let's create.